Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais uma reunião de crescimento, por mais um estudo da Santa Palavra de Deus. E hoje, de uma forma especial, num sábado, porque ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos também reunidos presencialmente, onde assistimos um filme lá na congregação do Fragata, junto com os jovens, junto com o pessoal da igreja, com a nossa amada igreja, Então, por ontem a gente fazer essa sessão de cinema lá, a gente viu um filme ótimo, também vou deixar a indicação aqui para vocês. O nome do filme é Torturado por Cristo, Um ótimo filme, inspirador, encorajador. Tá? A gente aconselha também e indica esse filme, Torturado por Cristo, para você também poder crescer mais também como cristão, certo? Então a gente dá graças a Deus, por mais esse dia de estudo, por mais essa semana, que está finalizando, e agradecemos por estarmos, mesmo que à distância, estamos ligados pelo Espírito Santo para meditar mais um pouco na palavra, para aprender mais da palavra de Deus, através desse humilde estudo. O áudio está chegando legal, a minha noiva está aqui hoje, também me ajudou a preparar o estudo, e está me ajudando aqui também com o vídeo. Então, já que estamos com o áudio ok, eu convido vocês a fazermos uma oração para dar início ao nosso estudo, Que a gente possa estar realmente agora, nos ligando, e botando toda a nossa atenção no texto, para que a gente possa trazer um aprendizado, uma aplicação também sobre a sexta parte do capítulo 8 de João, Até que enfim chegamos, na última parte do capítulo 8. Então aí 59 versículos foram divididos em 6 partes. E sempre a gente tem que trazer de uma forma resumida, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela sempre tem um ensinamento, sempre tem uma aplicação para a nossa vida. Então, como é um texto rico, como um todo, mas principalmente no capítulo 8, a gente não conseguiu dividir em menos partes. Então, foram 6 partes, Então, agora a gente está chegando aqui na última parte, que está do versículo 48 ao 59, Que vai nos falar sobre as evidências da divindade de Jesus. Jesus faz a sua defesa ali contra os líderes religiosos, contra os judeus, e ele faz as evidências de sua divindade, Então, eu convido vocês a gente fazer uma oração para entrarmos na palavra de Deus, e para que a gente possa realmente, estar pedindo a direção do Espírito Santo para esse humilde estudo. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. Nesse momento te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez ligados por Ti, Espírito Santo, para meditar na Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra, Senhor, nos dá uma direção e nos dá a vida eterna através das palavras de Cristo. Então, nesse momento, viemos te agradecer pela vida de cada amigo, cada irmão que tem participado e tem nos ajudado também nos estudos. Que o Senhor possa estar nesse momento abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a Tua Santa Palavra venha fazer morada em nosso coração, para que o Senhor prepare o nosso coração para estar recebendo essas sementes, e que essas sementes possam germinar e dar fruto. Que possamos mostrar através de nossa vida o fruto do Espírito, que é a evidência dos verdadeiros filhos de Deus.
Senhor, que nós possamos, Senhor, estar totalmente capacitados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que venhamos praticar os ensinamentos de Jesus, para que possamos mostrar através de nossas vidas a Tua presença, Espírito Santo. E que também através de nossas vidas as pessoas possam se achegar ao único caminho que leva a Deus, que é Cristo. Então, nesse momento, Senhor, abre nossos olhos e ouvidos espirituais, faz que a Tua palavra venha, Senhor, ser cravada em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. E que não venhamos ser somente meros ouvintes e também não venhamos ser religiosos, Senhor, que lê a Tua palavra, mas não pratica. Mas nos ajuda a ser praticantes, nos ajuda a levar a Tua mensagem através de nossas vidas e através do Teu Espírito Santo. A gente pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. João 8, finalizamos agora a sexta parte, do versículo 48 ao 59. Então, com a oração que fizemos, né? Tiramos aqui as sandálias dos pés para entrar em solo sagrado, que é a palavra de Deus. Certo? Então, versículo 48 ao 59. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa breve introdução para a gente não cair de paraquedas aqui no versículo 48. Tá? Essa breve introdução aqui, pessoal, nos fala que Jesus está seguindo, né, um longo discurso, né, com os líderes religiosos ali, com o povo, né, com os judeus. E a gente lembra que no início do capítulo 8, só para a gente entender um pouco do contexto, né, o que a gente está finalizando aqui, Jesus foi testado lá no início do capítulo 8, com o caso da mulher adúltera. Lembra que ali os líderes religiosos, né, os escribas e os fariseus levaram uma mulher que tinha sido pega em adultério para tentar dar uma cilada, né, para Jesus. E aí o contexto segue em um discurso de Jesus, né, eles acusando a Jesus e Jesus defendendo, né, a sua autoridade e evidenciando a sua divindade. Então, não vai ser diferente. Aqui no capítulo 8 a gente vai finalizar com essas lições, né, que Jesus nos dá. Então, logo após, na primeira parte do capítulo 8, né, que teve esta cilada ali que eles tentaram armar para Jesus, com o caso da mulher adúltera, né, segue essa grande lição dada por Jesus, né? Então segue, como eu falei, em um contexto de acusações, né, dos judeus contra Jesus, e Jesus defendendo a sua missão, a sua autoridade como Filho de Deus, né? E a gente vê que quanto mais luz era lançada sobre os judeus, que a gente vê que segue o contexto do capítulo 8, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, né? Então, quanto mais Jesus mostra a sua luz, quanto mais Jesus mostra a sua divindade, né, mais cegos e prisioneiros da escuridão, né, esses religiosos seguiam. Eles ficavam cada vez mais cegos e prisioneiros da escuridão. E agora aqui nessa última parte a gente vê pesadas acusações, né, feitas contra Jesus. Porém, né, Filho de Deus, glorificado pelo Pai, ele revela sua divindade mais uma vez. E sobre essa última parte aqui, que agora a gente vai entrar do versículo 48 ao 59, a gente destaca 2 pontos, certo? A gente vai destacar o primeiro ponto, as falsas acusações contra Jesus, como a gente destacou, né, pesadas acusações aqui. E a segunda parte é essa defesa que Jesus faz de si mesmo, né, evidenciando a sua divindade, né? Então agora sim eu convido vocês a pegar as suas espadas, a palavra de Deus, né, que é a nossa espada, a nossa arma, que está do versículo 48 ao 59. Então os líderes religiosos dizem para Jesus: samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que estás possuído por demônio? Não tenho
em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim. Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai que me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas vocês nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto a vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Então, como a gente disse, né, pessoal, essa última parte segue, né, nesse contexto de acusações da parte dos líderes religiosos, da parte dos judeus, e Jesus lançando a sua luz, lançando o ensinamento, né, defendendo a sua autoridade. Então, a primeira parte que a gente vai ver sobre as falsas acusações que foram feitas contra Jesus, né? Então, os judeus levantaram contra Jesus duas acusações levianas, né, como o texto nos mostra. A primeira delas, cheia de preconceito racial, cheia de preconceito social e cultural, né? Então, quando eles falam, chamam ele de samaritano, né? Então, eles rotularam Jesus como um homem mestiço, sincrético e abominável, né? Em outras palavras, que ele era fruto de uma mistura de raças, que ele era fruto de uma mistura de religiões, né? Que ele era detestável aos judeus. Quando eles falam, né, que ele era um samaritano. E a segunda acusação era fundamentada em um insulto a Deus, quando eles falam blasfêmia, né? Ele era um blasfemador. Então eles disseram que Jesus tinha demônio. Então eles afirmaram que ao invés de ser enviado do Pai, né, ele era regido por Satanás. Então os inimigos de Jesus, então quando eram acusados pela verdade, isso a gente já viu em outros versículos também, em capítulos anteriores, quando eles não tinham mais saídas, quando eles não tinham mais aonde recorrer, eles diziam que era blasfêmia, porque eles não tinham mais argumentos, né? Eles estavam totalmente sem saída, então eles falavam que era blasfêmia. E aí então, ao invés de aceitar, de tentar ver e entender o que Jesus estava mostrando para eles, eles recorriam à palavra blasfêmia, chamavam Jesus de blasfemador. Então isso também era um grave pecado, porque eles afirmavam que ao invés de Jesus ser o enviado de Deus Pai, ele era regido por Satanás, né? Então essas são as duas acusações graves feitas aqui nessa parte de João 8. Logo depois a gente vê a defesa
que Jesus faz de si mesmo, né? Então a gente vê a conduta de Jesus, né, ao honrar o Pai e não buscar glória pessoal, é o oposto, totalmente o oposto, né, de que faria uma pessoa endemoniada. Então Jesus mostra que ele não está buscando sua glória pessoal, né? Então quando ele fala isso, ele está mostrando que é totalmente o oposto do que faria uma pessoa que estaria possessa por demônios, né? E Jesus não tinha medo nenhum de falar sobre o julgamento de Deus, que Deus era o juiz, que Deus ia julgar. E aí então Jesus faz uma afirmação gloriosa. E aí eu vou ler de novo aqui para vocês aqui. Quando Jesus fala, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E essa é uma das partes mais lindas e também que vai nos trazer no final aqui uma aplicação. Então aqui esse ponto alto, essa afirmação gloriosa de Jesus aqui, no versículo 51, né? Em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Então Jesus estava dizendo que ele pode dar a vida eterna, né? Embora a morte física possa realmente nos atingir, os que guardam a sua palavra, né, jamais, né, os que guardam realmente a palavra estariam, né, com a vida eterna. Mesmo que a morte física nos alcance, né, os que guardam as palavras de Jesus, né, vão desfrutar da vida eterna. Os que guardam jamais serão impedidos, né, que venhamos desfrutar da vida eterna com Cristo. E a gente vê que os judeus compreendem o discurso de Jesus. Então eles atacam novamente Jesus dizendo, né, reafirmando que ele tinha demônio. Pois eles julgavam muita impetulância, né, muita petulância de Jesus querer ser maior do que Abraão e os profetas que morreram. Então a gente vê que eles entenderam, aqui nesse momento, eles entendem o discurso de Jesus, né? Mas eles seguem afirmando, né, que Jesus estava endemoniado, que tinha demônio. E Jesus responde, né, glorificado, totalmente glorificado por Deus Pai, que ele não buscava honra e glória para si mesmo, né? Muito embora pertencesse, né, a ele a honra e a glória de Deus. Porque ele era o filho legítimo de Deus. Embora pertencesse a honra e a glória de Deus, ele não buscava para si, né? Então, embora pertencesse a ele, ele mostra que ele não estava buscando honra e glória para si, mas ele estava glorificando a Deus, né? E a gente lembra que ao aproximar, né, da partida da terra, quando Jesus estava perto de sua crucificação, né, Jesus ressaltou, quando estava perto de sua ressurreição, sua morte, de sua ressurreição e de sua ascensão, ele rogou ao Pai, né, que restaurasse a demonstração visível de sua majestade. Então, aqui, hein, que sempre foi, né, que sempre foi sua, perdão, vou ler de novo porque eu me enredei aqui. Então, quando foi próximo, né, quando a gente vai, ao meditar no restante do capítulo de João, ou totalmente também nos outros evangelhos, a gente vê que quando estava perto da crucificação, perto da morte, perto da ressurreição, perto da ascensão de Cristo, ele rogou ao Pai que restaurasse, né, a demonstração visível de sua majestade divina, né, que sempre foi, antes da criação do mundo, né, e antes de sua encarnação, ele já tinha toda essa majestade divina, né.
Então a glória de Jesus, isso é bom a gente ressaltar aqui nessa parte, porque a glória de Jesus será vista plenamente por todos em sua segunda vinda, que está muito perto, está próxima, Jesus está às portas. Então a gente vai, por isso que diz que todo olho verá, todos verão, porque ele vai vir, né, em sua majestade divina, né, com a sua plenitude da sua divindade. E para a gente conseguir entender um pouco mais disso, eu convido vocês a ler o Evangelho de Mateus, Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, 30. Aqui. Para a gente entender um pouco sobre essa glória que Jesus fala, que ele não buscava a glória para si mesmo. Embora pertencesse a ele toda a honra, toda a glória, ele dizia para os religiosos que ele não estava buscando honra e glória para si mesmo. Ele estava glorificando e honrando ao Pai. Embora pertencesse a ele toda a honra e toda a glória. E aqui o texto nos mostra que ele, antes de morrer, ressuscitar e ascender, ele pediu que o Pai restaurasse essa glória, porque na segunda vinda, agora quando Jesus voltar, ele vai ser visto em sua plena majestade, em sua divina e plena majestade, tá? Por todos. Por isso eu convido vocês a ler Mateus 24, 30, que nos diz assim: então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Só para a gente fundamentar essa parte aqui, tá? Que Jesus vai voltar. Quando a gente vê vindo do céu, com a sua grande glória. E está muito próximo, pessoal. A vinda de Cristo, todas as evidências, tudo que ele nos ensinou e o que ele nos mostrou em sua palavra, os sinais de sua vinda, estão todos se completando. Então que a gente possa também estar falando da palavra de Deus, estar falando a todo momento, também para o povo não ser enganado, porque Jesus disse que quando chegasse perto de sua vinda, surgiriam muitos falsos mestres, falsos messias, falsos cristos, fazendo grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, se fosse possível, né? Por isso, a gente tem que estar atento à palavra de Deus. E em todo momento a gente vê que todo olho verá quando Cristo vir. Então, se alguém disser para vocês, Cristo está lá, está fazendo sinal, não vai, porque é cilada. Quando Cristo estiver vindo, todo olho verá ele vindo do céu com grande glória. Essa glória que ele não estava buscando para si, mesmo pertencendo a ele estava glorificando a Deus. E agora, quando ele voltar, Deus vai estar glorificando ele. E eu e você vamos ver ele vindo do céu, nos resgatar, né, para que a gente possa estar se unindo a ele. E estar participando também, né, da sua grandiosa missão, né, da sua grandiosa obra que ele vai fazer. Então que a gente possa estar atento à palavra de Deus para não ser enganado também. Amém? Então, nesse mesmo, seguindo aqui o contexto, Jesus afirma aos judeus, né, porque eles, em todo momento aqui também no capítulo 8, eles estavam no alto de sua arrogância espiritual, né, dizendo que eles eram descendentes diretos de Abraão, né, se denominavam, né, os grandes religiosos, que eles tinham, né, uma autoridade por guardar a palavra de Deus. E Jesus afirma para eles que essa religiosidade que eles tinham não era o bastante para conhecer a Deus.
Então, Jesus explica que as obras deles eram de mentira, eles eram mentirosos. Jesus não era mentira, Jesus era a verdade, é a verdade. Então, para a gente conhecer Deus, não tem outro caminho, é conhecer Cristo, conhecer os ensinamentos que Cristo deixou para nós. Essas obras, sim, foram verdadeiras, as obras de Cristo. E não há outro caminho. O único caminho para conhecer e chegar a Deus é através de Jesus. Então Jesus fala que somente Ele conhecia e guardava a palavra do Pai. Então, se queremos também conhecer e guardar a palavra de Deus, é através de Cristo, através do Espírito Santo, que foi enviado por Deus para nós, para nos ajudar. Então Jesus está afirmando para eles, nossa, a religiosidade de vocês não está servindo de nada, porque vocês não estão conhecendo Deus. Né? Vocês têm que ser... Jesus fala que se ele dissesse, se eu disser que eu não conheço Deus, eu vou estar sendo mentiroso que nem vocês. Então Jesus está dizendo que a religiosidade deles manifestavam obras mentirosas. E eles se igualavam ao pai da mentira. Mas Jesus era a verdade. Eles se igualavam à morte. Mas Jesus era a vida. E esse é um grande ponto aqui também do capítulo 8, né? Esse contraste entre morte e vida, entre luz e escuridão, entre verdade e mentira. E Jesus, sim, é a verdade, é a vida. Jesus nos mostra que somente através dele, né, chegaremos a Deus. E religiosidade, pessoal, não é sinal de que conhece a Deus. Então, o fruto do Espírito Santo em nossa vida é a evidência de que somos filhos de Deus. Aquele que ama como Cristo nos amou, aquele que perdoa como Deus nos perdoou, aquele que mostra o fruto do Espírito em sua vida, que é o domínio próprio, que é o amor, que é a temperança. Então, Jesus está dizendo que na realidade a religiosidade não é o sinal de conhecer Deus. Porque eu também posso estar aqui falando da palavra de Deus para vocês, posso dizer que eu me dedico de 8 a 12 horas na semana para trazer um estudo de 1 hora e pouco para vocês. Posso estar aqui falando que eu sou um conhecedor, posso estar mostrando que eu entendo, mas na realidade essa religiosidade não vai mostrar nada. Não é a prova de que eu conheço Deus. A prova de que realmente a gente conhece Deus é você saber como a gente é nas nossas atitudes, como eu sou com a minha mãe, né, com o pai, com a mãe, como eu sou com meus vizinhos, como eu sou no meu trabalho, se eu amo como Cristo me amou, se eu perdoo como Cristo me perdoou. Então essa realmente é a evidência de que somos filhos de Deus. Então, do mesmo modo que os adversários de Jesus recorreram a Abraão, a gente viu também na parte anterior desse capítulo, que eles disseram, não, nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Né? Jesus também recorre a Abraão, tentar desenhar, como se vou desenhar aqui para vocês, tá? Jesus também recorre a Abraão para mostrar a sua divindade para eles. Então, a gente vê que Jesus fala aqui que Abraão viu o dia de Cristo. Como assim, né? Aí eles até falam, mas como? Tu não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Eu vou até ler essa parte aqui para a gente entrar aqui nesse contexto aqui, tá? Quando Jesus fala... Deus, aqui, deixa eu achar com vocês. Aqui. Até ele chama Abraão de pai deles, né? Porque eles todo momento falavam que nós somos filhos de Abraão. Então Jesus usa também Abraão para mostrar a sua divindade. Fala assim, seu pai Abraão exultou com expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Então a gente consegue entender, Jesus não estava falando em um tempo presente. Mas a gente vê que Abraão viu o dia de Cristo como? Quando ele abraçou com fé as muitas promessas que Deus tinha feito para ele.
né? Quando ele realmente creu com fé nas promessas que Deus tinha feito. Quando Deus deu todas essas promessas para ele e ele abraçou e acreditou, né? E os próprios rabinos ensinavam, né, que Deus tinha dado a Abraão uma visão profética, instruindo sobre a era vindoura do Messias. Então Jesus aponta para Abraão e mostra para ele: pô, vocês estudam a palavra, vocês sabem, né, são religiosos, e vocês não estão vendo o próprio Cristo mostrando para eles, né, que Deus já tinha dado para Abraão essa visão. Eles mesmos ensinavam isso, né, sobre a era vindoura do Messias, e o Messias estava ali na frente deles, explicando a palavra de Deus para eles. E diretamente a gente pode fazer uma alusão, né? Vocês lembram quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, o seu único filho, o filho da sua velhice, quando ele tinha 100 anos, né? Deus pede para ele levar ele para o monte e lá sacrificar o seu único filho para Deus. E Abraão, movido pela fé, Abraão leva seu filho até o alto do monte, e quando ele vai sacrificar, Deus viu que realmente ele estava maduro na fé. E aí então Deus manda ali o cordeiro da providência. Então Deus diz para ele: não, Abraão, eu já vi teu coração, eu conheço teu coração, conheço teu pensamento, não sacrifica o teu filho. E aí então nesse momento Abraão olha para o lado e vê. A palavra é mais direta, nos fala sobre, a gente menciona até o cordeiro, né, também falando sobre Cristo, mas a palavra é um pouco mais além, nos diz sobre um carneiro, né, que é um cordeiro já mais, com mais idade, estava preso aos galhos, e Deus fala para Abraão: vai lá, ó, em vez de sacrificar teu filho, tu sacrifica aquele cordeiro, aquele carneiro ali. Então a gente faz essa alusão, né, sobre o cordeiro substitutivo. Então, quando ele estava pronto para sacrificar Isaac, Deus dá o cordeiro. Sacrifica esse cordeiro em vez de sacrificar teu filho. Então, essa afirmação mostra claramente que, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os crentes eram salvos pela fé em Cristo, né? E a gente vê em todo o Antigo Testamento, a gente gosta de frisar isso, que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A gente também está fazendo um estudo em Gênesis, e a gente está vendo a história de José, e através da vida de José a gente vê várias vezes apontando para Cristo. O próprio José, pode-se dizer que ele foi um tipo de Cristo, claro que não com a divindade, mas Deus usou a todos os momentos a própria lei, atos da história, né, para mostrar e revelar o plano de redenção. Então, pelos meios prefigurados, como a gente viu aqui, o cordeiro substitutivo, que foi entregue um cordeiro, né, em vez de sacrificar Isaac, que sacrifica o cordeiro. O próprio José, em todo momento, mostrando em partes, né, não com toda a plenitude, é sempre bom a gente frisar isso. A obra de Cristo também, José salvou, né, a nação, não somente a nação israelita, mas salvou os judeus, salvou o povo da época, através da presença de Deus. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente vê que os crentes eram salvos por essa fé em Cristo também. Porque olhavam para as promessas que Deus fazia e acreditavam. Criam que realmente a promessa de Deus era verdadeira. Então, eram também salvos pela graça. Hoje somos salvos pela graça porque olhamos para Cristo e entendemos que somos salvos porque Cristo pagou na cruz por mim e por você, levou os nossos pecados. Mas antes, já no Antigo Testamento, eles eram salvos também pela graça, também pela fé em Cristo, mas pelos meios prefigurados de Deus,
né, tanto na lei quanto na história, para que eles realmente olhassem para as promessas que Deus fazia e acreditar. Então, crer, essa é a palavra-chave. Crer nas promessas de Deus, crer em Cristo. Né? Então, Jesus agora aqui, ao explicar para eles, Jesus arremata. Né? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, mais uma vez, Jesus usa também esse atributo de Deus, né? Que também era usado como o nome de Deus, né? O eu sou. Né? E a gente consegue ver que a existência de Jesus, né, ela transcende o tempo. E também visto, como eu falei para vocês, que é um atributo exclusivo de Deus, esse eu sou. E vocês lembram quando Moisés chega no deserto e a sarça, né, a sarça ardente em fogo, Deus diz para ele, tira as sandálias dos teus pés porque tu está pisando em solo sagrado. E aí então Deus começa a falar com Moisés através da sarça ardente. E nesse momento também, nessa conversa, Deus fala, vai lá que eu vou te usar para libertar o meu povo que está cativo no Egito. E aí, então Moisés diz, tá, mas quem eu devo dizer? Como eu vou falar quem tu és? Aí Deus diz, o eu sou. Então é usada essa frase eu sou também, né, para nos dar mais esse atributo exclusivo de Deus. E várias vezes aqui no capítulo 8, não só no capítulo 8, em todo o Evangelho segundo João, Jesus fala o eu sou, né? E então a gente já fez também, já falou várias vezes, Jesus fala que eu sou o pão da vida, eu sou videira verdadeira. Então a gente até no estudo anterior de João, a gente frisou esses eu sous. E agora aqui novamente Jesus fala o eu sou, né? Esse atributo exclusivo. E quando a gente olha nesse contexto dele falando de Abraão, do tempo passado, e do tempo presente, e num tempo futuro, a gente vê que Jesus transcende esse tempo, né? Ao olhar para Jesus, a gente não vê só um homem, né, que morreu, um homem que viveu, que morreu, né, ressuscitou e vive. A gente vê o Deus. Quando a gente olha para Cristo, quando ele fala o eu sou, a gente não vê somente um homem que viveu e que morreu, mas a gente vê o Deus fora de um domínio de tempo, né? Atemporal, como a gente fala, né? A gente vê que ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A gente sabe que Jesus foi a manifestação de Deus, né? A manifestação humana de Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o Deus fora de um domínio de tempo. Ele é fora dessa visão de tempo que a gente tem. Ele é grandemente maior do que tudo isso que a gente consiga imaginar. E nesse momento, quando ele fala sobre Abraão, ele nos mostra também que ele foi o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele era antes do tempo, que ele será depois do tempo, que ele sempre é. Ele é o eu sou. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente pode ver também a manifestação de Deus. Né? Em Jesus, né, a gente olhando para Cristo, a gente vê o Deus eterno se manifestando, né, aos seres humanos. Em Jesus, o Deus eterno se manifestou aos seres humanos. E aí então a gente vê, logo depois, Jesus falando tudo isso, a gente vê que os líderes judeus ali, os líderes religiosos, eles entenderam todo esse discurso de Jesus, né? Mas movidos pela incredulidade, eles terminam o capítulo do mesmo modo que eles começaram o capítulo 8. E vocês lembram quando a gente falou no início, né? Quando eles levam aquela mulher samaritana, eles chegam com pedras nas mãos, para atirar naquela mulher ou para atirar em Jesus, que estavam tentando armar uma cilada. E a gente vê, então, em todo esse capítulo 8, esses 59 versículos que dividimos em 6 partes,
em todo momento, né? Assim como eles começaram, eles terminam o capítulo 8, com pedras nas mãos. E aí então eles, né, após eles entenderem com todas as palavras que Jesus estava mostrando para ele, defendendo a sua divindade, a gente consegue ver também, frisando isso, lendo todo o contexto, a gente vendo o 8, a gente vê, foi muito... É muito claro, assim, a gente vê o quão incrédulos eles estavam, né, com o coração endurecido, e eles começam e terminam o capítulo 8 com pedras nas mãos. Né? E aí então eu convido vocês a destacar, fazer aqui um raio-x, vamos dizer assim, né, olhando para os líderes religiosos, que mesmo eles tendo a presença do Deus vivo ali na frente deles, mesmo eles tendo o conhecimento das Escrituras, a sua arrogância espiritual não estava deixando eles ver Jesus. As pedras que eles tinham na mão não deixavam eles abraçar Jesus. Então, nesse momento, pessoal, vamos aqui fazer também uma aplicação nesse momento, olhando para esses líderes religiosos, para que a gente possa também aprender com os erros. A gente sempre faz aplicações também dos acertos, das partes positivas, e isso é importante. A gente aplicar o texto da forma positiva, com as lições que o texto nos mostra, as lições literárias, também as lições doutrinárias, mas também a gente tem que ver, para a gente também não cair nas mesmas armadilhas, para a gente não nos tornarmos religiosos demais, para não nos tornarmos arrogantes espirituais, ou porque a gente frequenta uma igreja, ou porque nossos pais, nossos avós, porque a gente nasceu às vezes dentro de igrejas, que a gente não venha se igualar a esses líderes religiosos. Porque muitas vezes chegam pessoas que estão ao mundo, como aquela mulher adúltera chegou. E aí, como a gente vai receber? Com pedras nas mãos, como esses líderes religiosos receberam? Ou de braços abertos, como Cristo recebeu? Claro que Cristo não abraçou o pecado, Cristo não disse que era para ela pecar. Mas Cristo disse, teus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Então esses 5 pontos aqui que a gente vai ver, também vai servir como um ponto de aplicação dentro do próprio texto do capítulo 8. Então a gente vai olhar para os líderes religiosos, vamos olhar para esses, pelas 5 razões pelas quais esses judeus rejeitaram o Messias. Para que a gente possa estar aprendendo também, né, com o erro desses judeus, desses líderes religiosos. E aí então esses 5 pontos estão dentro do capítulo 8. E eu te convido, né, nesse momento, fazer essa aplicação e que a gente possa estar olhando para os nossos atos, né, para o nosso dia a dia, para que a gente também não venha cair também nesses mesmos erros que esses líderes religiosos caíam. Porque a gente pode, com a nossa boca, professar: Jesus é meu Salvador, eu creio em Cristo, mas nas interlinhas, no meu dia a dia, no meu trabalho, com o meu vizinho, com a minha família, eu posso estar agindo como esses líderes religiosos. Então, esse contexto, como a gente viu, esse contexto do capítulo 8, ele nos mostra esse contraste, como a gente falou, né? De vida, de morte, de verdade, de mentira, né? Então aqui nesse momento a gente vai também fazer esse contraste. Vamos usar esses pontos pelos quais os líderes religiosos, ao agarrar essas pedras, esses pontos negativos, isso não deixava eles aceitar Cristo como Salvador. Tá? E então vamos fazer esses 5 pontos aqui, os 5 pontos pelos quais os líderes judeus, né, pelos que os judeus rejeitaram o Messias. O primeiro ponto, que é claro, que nos diz que eles rejeitaram Jesus por falta de conhecimento. Tá?
versículo 14 do capítulo 8. Vem comigo aí. Pega a tua palavra aí e tu vai ler junto comigo para a gente conseguir entender. Então, é um ponto de aplicação também para nós. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Então, eles não tinham conhecimento de Jesus. Né? Eles falavam que Jesus fazia essas declarações a respeito de si mesmo, né? E que o testemunho de Jesus não era válido, mas Jesus estava dizendo que o meu testemunho era válido porque, embora ele dê, e que Jesus sabia para onde ia, para onde vinha. Né? Então, essa falta de conhecimento dos líderes religiosos, no versículo 14, nos mostra que foi um ponto. O segundo ponto, a falta de percepção. Versículo 15, né? Vocês me julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Embora ele pudesse, ele não estava ali para julgar. O versículo 23 também nos mostra essa falta de percepção. Nos diz assim, versículo 23. Jesus respondeu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo, eu não. Então Jesus estava mostrando a todo tempo, né? E eles não estavam percebendo. Então, a falta de conhecimento, a falta de percepção. O terceiro ponto, a falta de apropriação. Versículo 37. Jesus diz: sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eles não estavam se apropriando da mensagem de Jesus. Mais um ponto que fizeram eles rejeitar o Messias, rejeitar Cristo. O quarto, a falta de desejo. Versículo 44 nos fala. Versículo 44. Aqui. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Então Jesus estava falando que eles estavam se declarando filhos de Abraão, mas eles não faziam as obras de Abraão, eles estavam fazendo as obras do diabo. Então eles não desejavam seguir as palavras de Jesus, mas eles estavam desejando fazer a obra do diabo, que era matar. A gente sabe que as obras do diabo, roubar, matar e destruir, eles estavam tentando matar Cristo. Então eles estavam praticando as obras do diabo e não as obras de Abraão. Né? Então o desejo deles não era de fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade do diabo. E a quinto e último ponto que a gente pode destacar, a falta de humildade deles. Né? Claro que eu poderia citar mais, principalmente quando Jesus diz, o próprio texto diz que alguns creram, mas aí quando Jesus disse: se vocês crerem e guardarem minhas palavras, vocês vão conhecer o que é a verdade, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade que é Cristo ia libertar eles. E aí então eles já se enchem de arrogância, né? Não, mas nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão, meio que dizendo: não, nós não precisamos de ti, nós temos nosso pai Abraão como o nosso libertador. E Jesus fala para eles: não, vocês são escravos do pecado, vocês estão fazendo as obras do pecado. Né? Então Jesus fala que, em vários pontos, mas aqui a falta de humildade também a gente vê aqui nessa última parte que a gente meditou, versículos 52 e 53, nos fala assim, os líderes religiosos disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer o meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Então, como eu falei para você, poderia citar mais, mas aqui nesse ponto, né, a falta de humildade. Então, pessoal, vamos usar aqui
também os erros, para também que a gente não venha cair nos mesmos erros. Falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento dos ensinos de Jesus. Aqui esses pontos vão fazer que também a gente, de um modo ou de outro modo, mesmo que a gente venha confessar com a nossa boca, né, a gente vai estar também rejeitando. Se a gente rejeitar o conhecimento, rejeitar a palavra. Então, a leitura, o estudo da palavra é essencial para o cristão. É o nosso alimento. Se a gente não se alimentar, a gente vai estar fraco espiritual. Por isso a gente vem frisando nesses 2 anos que a gente vem fazendo esses estudos, versículo por versículo. O pastor conversou muito comigo e a gente viu que a necessidade de também instruir os jovens, né? Porque esse estudo das reuniões de crescimento tinha direção para os jovens, né? Hoje também com a internet a gente consegue, né, abranger não somente os jovens. A gente tem feito presencial, né? Mas era o nosso foco, né? Que a gente pudesse estar cada vez mais se alimentando de um alimento substancioso, embora sendo um arroz e feijão, mas versículo por versículo entender realmente, né? Então, a falta de conhecimento, a falta de percepção, a falta de apropriação, de nos apropriarmos das promessas, nos apropriarmos de que Jesus nos deu, de que Deus nos deu através de Jesus. A falta de desejo, né, de desejar estar com Cristo, a falta de desejar, de fazer a vontade de Deus, né, e a nossa falta de humildade. Todos esses pontos aqui, se estiverem em algum momento conosco, a gente também vai estar rejeitando a Jesus. Então, mais uma vez, falta de conhecimento, falta de percepção, a falta de apropriação, de nos apropriarmos do que é nosso através da palavra, a falta de desejo e a falta de humildade. Isso também vai nos levar a rejeitar a Cristo. Mas agora respiramos e vamos nos aplicar aqui a parte, o ponto alto aqui do capítulo 8. Né? Quando Jesus nos fala ali, o versículo 51, Jesus nos diz que... eu vou ler aqui para vocês. Em verdade vos digo, se alguém obedecer minha palavra, nunca verá morte. Embora a morte física, como a gente falou, possa vir, vai vir, né? Porque eterno somente Deus, nosso espírito é eterno, mas aqui a nossa passagem é curta. Então aqui hoje é o dia de aceitarmos a Cristo, de obedecermos os ensinamentos de Cristo. Então a nossa humilde aplicação aqui nos diz que aqueles que guardam e praticam as palavras de Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Eu Sou, o Filho legítimo de Deus, né? Esses que creem, que guardam e praticam as palavras, esses estão livres da punição do pecado. Se tem coisa mais gloriosa que isso, pessoal. Jesus tomou os nossos pecados, né? Jesus nos livrou, né, da morte eterna, né? Nos livrou do fogo eterno, e através de Cristo nós temos a Deus. Então, a aplicação nos diz que aqueles que guardam e praticam as palavras de Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Eu Sou, é a presença de Deus, né? O Filho legítimo de Deus, estão livres da punição do pecado. Porque o próprio Cristo sofreu, né, o castigo em nosso lugar, né? E Ele nos deu essa vida eterna e a ressurreição no último dia. Vida eterna e ressurreição no último dia. E para finalizar, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Romanos. Romanos 6.
Romanos 6, 22 e 23. Amém? Então, aqueles que guardam, praticam os ensinamentos de Jesus, aqueles que creem que Jesus foi a manifestação de Deus, que Ele é o Filho de Deus, e Deus se manifestou humanamente em Cristo, 100% homem, 100% Deus. Esses que creem que Jesus é o Eu Sou, que praticam e creem e guardam a palavra de Deus, esses estão livres da punição eterna. Esses têm a vida eterna e a ressurreição garantida através de Cristo, porque Ele sofreu por nós, sofreu o castigo que nós merecíamos. E então te convido, então, para finalizar, Romanos 6, versículos 22 e 23, nos diz assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente consegue entender, pessoal, que somente através de Cristo estamos livres da punição do pecado, estamos livres do jugo do pecado. Somente através da leitura e da prática da palavra de Deus teremos vida eterna e ressurreição no último dia. Cristo já fez por nós. Agora, o que Ele nos pede: guarde a minha palavra, guarde meus ensinamentos, pratiquem as minhas obras. O resto eu já fiz por vocês. Creem que eu sou o Filho de Deus e pratiquem a minha palavra, que eu garanto para vocês vida eterna e ressurreição no último dia. Isso é maravilhoso, pessoal. Diferente dessa teologia de demônio que eles pregam hoje, né? Cristo nos pregou o nosso bem mais precioso, que é a vida eterna com Deus e uma ressurreição no último dia. E é isso que a gente tem que crer. Crer e praticar a palavra de Deus, crer que Cristo é o Filho de Deus legítimo, que foi a manifestação de Deus aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. E que hoje temos o seu Santo Espírito nos ajudando, nos conduzindo. Então isso nos basta. Crer em Cristo, praticar, guardar a sua palavra, que o resto Jesus já fez para nós. E aí sim, vida eterna e ressurreição no último dia, por meio de Jesus. Não por meio das minhas obras, mas por meio da obra de Cristo. É claro que obras e fé devem andar juntas, mas por mais que eu faça tudo pela força do meu braço, se eu não entender que Jesus foi o Filho de Deus, que Jesus fez esse sacrifício por mim, não vai me resultar em vida eterna nem ressurreição no último dia. Então eu oro a Deus para que esse humilde estudo possa ter sido edificante para ti, para mim, que a gente possa praticar o que a gente vem estudando, né? E te convido, né, a gente fazer uma oração para agradecer esse humilde estudo, para agradecer a presença do Espírito Santo, agradecer a gloriosa palavra de Deus. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está conosco e habita em nosso coração, viemos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu te manifestou através do Teu Filho. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu enviaste o Teu Santo Espírito para nos ajudar. Porque sem Cristo e sem o Seu Espírito Santo, nada conseguiremos. Então, nesse momento, queremos só Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é santo, e através, Senhor, de Cristo, nós temos vida eterna
e ressurreição no último dia. Te agradeço, Senhor, pelo sacrifício perfeito de Cristo e pela comunhão do Teu Espírito Santo conosco. Senhor, que você possa, através do Teu Santo Espírito, nos ajudar a praticar a Tua palavra, Senhor. Que através de nossas vidas também as pessoas possam estar se achegando a Cristo. Senhor, nos usa como Teu instrumento, para que a gente possa estar levando, Senhor, a Tua presença através de nossas vidas. Não somente com palavras, mas também com os nossos atos, com o nosso dia a dia, com o nosso andar. Que as pessoas também, quando nos verem, possam estar vendo também a manifestação do Teu Espírito Santo através de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a não sermos somente meros leitores e muito menos meros religiosos, Senhor, mas que venhamos ser praticantes e legítimos filhos de Deus através de Cristo Jesus. A gente pede e te agradece em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Um abençoado sábado para você, um abençoado final de semana. E já vou te convidando, né? Para semana que vem a gente retorna a Gênesis 24. Então a gente retorna ao Antigo Testamento, certo? Então já vai aí pegando a tua palavra, vai lendo aí Gênesis 24 para que semana que vem a gente possa estar meditando mais um pouco na palavra de Deus. A gente vai vendo se vai fazer mais um online ou se a gente faz um retorno a um presencial, mas a gente vai se comunicando aí pelas redes sociais e vamos, né, cada vez mais nos fundamentando na palavra, né, para que a gente possa estar esperando o nosso Cristo que está às portas. Amém? Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que onde tu for, tu possa resplandecer a luz de Cristo através da tua vida. Um abençoado final de semana. Até semana que vem, se Deus permitir. Gênesis 24.